Bom dia, turma da Astorga. Bom dia, Colégio Serafim. Professor Jean Feitosa. Que bom estar aqui com vocês. Tá frio, tô só no café, tô com sono. Espero mesmo que vocês estejam bem. Preparei uma aulinha legal para vocês, mas vou ver se eu tomo um café mais reforçado. Bom, então vamos fazer a apresentação do trabalho. Curso técnico profissional em marketing, técnicas e vendas, marketing de varejo, segunda série, trabalho. Eu vou deixar o trabalhinho aqui. Quem que vai se apresentar primeiro, pessoal? Cri, 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 cri. Turma, vamos, acorda. Também tô com sono e com frio. Aí. Beleza, turminha? Nome completo de cada um. Luiz Henrique Muraro da Silva. Peraí, Luiz Henrique Buaro? Muraro, excuse. Muraro da Silva. Da Silva. Quem mais? Ellen Fernanda. Da Silva Panice. Da Silva Panice. Isso. Quem mais? Maria Clara. Acosta Vargas. Acosta Vargas? Isso. E a Rayane, ela teve que ir embora, mas ela ajudou. Ajudou? Tem certeza? Isso. Posso confiar? Rayane Almeida Teixeira. Rayane Almeida Teixeira. Isso. Beleza, vamos lá, turminha. Pode começar. O produto que a gente escolheu, professor, foi o carro. Não escutei, desculpa. A gente escolheu o carro para ser o produto. Carro? Beleza, carro. E na pré-venda, seria identificar tendências do setor automotivo, entender quais modelos estão em alta. No nicho de mercado, definir o público-alvo. Exemplo, famílias, jovens profissionais, amantes de carros esportivos. E adaptar as ofertas para atender as necessidades. Criação de conteúdo. Produzir materiais informativos sobre os modelos disponíveis, comparação entre carros e dicas de financiamento e manutenção. E criar campanhas em redes sociais e anúncios online para atrair potenciais compradores. Agora o Luiz vai ler a venda, que o objetivo é facilitar a jornada do cliente até a compra do carro. Ótimo. Bora, Luiz. Pessoal, se vocês conseguirem não ler, é melhor, tá bom? Vão se acostumando a fazer a apresentação sem ler. Vocês vão ser cobrados na faculdade e vão ser cobrados na hora de fazer a apresentação para recursos humanos, para tentar uma vaga de emprego, tá bom? Não tá errado ler por enquanto. A gente está começando isso agora, não tem problema. Mas quem conseguir não ler, melhor. Beleza? Uma dica. Personalizar a comunicação com potenciais compradores com base no perfil identificado na pré-venda. Usar canais como redes sociais, e-mail, marketing, telefonemas para se conectar diretamente. Aí a sondagem. Fazer perguntas abertas sobre as necessidades do cliente. Um exemplo, qual o uso principal do carro? Quais características são essenciais para você? Coisas assim, sabe? Coisas para se entenderem um pouco. Bacana. Escutar atentamente para entender as preferências e preocupações. Demonstração do carro. Oferecer test drives para que o cliente experimente o veículo. Mostrar características específicas que atendem às necessidades identificadas durante a sondagem. E é isso. E agora a conscientização da venda, né? Conscientizar a venda aqui. Apresentar propostas claras sobre preços, condições de pagamento e financiamento. Usar técnicas de fechamento como ofertas limitadas ou bônus. Um exemplo, tipo, a garantia estendida.
para incentivar justamente a decisão imediata. E agora a Maria vai ler a pós-venda, e o objetivo é garantir a satisfação dos clientes e fomentar relacionamento duradouro. Perfeito. Solicitação de feedback. Pedir opiniões sobre a experiência de compra e o desempenho do veículo. Suporte ao cliente. Disponibilizar canais para atendimento ao cliente em caso de dúvidas ou problemas. Oferecer incentivos para futuras compras ou serviços. Exemplo, descontos e manutenção. E agora a gente vai ler os funis de venda. Vamos lá. O topo do funil é a conscientização. Atraia potenciais compradores com conteúdo informativo sobre os diferentes modelos disponíveis e suas vantagens. Geração de leads. Capturar informações através de formulários em campanhas online ou eventos presenciais. Meio do funil. Consideração. Os LEDs começam a considerar diferentes opções, fornecendo informações detalhadas entre modelos e informações sobre financiamento, sondagem e abordagem. Inicie conversas personalizadas baseadas nas necessidades identificadas. E no fundo do funil é a decisão. Reforce a escolha com um depoimento de clientes satisfeitos e garantir as informações sobre o serviço de pós-venda. E a concretização de venda. Finalizar o processo com clareza nas condições comerciais, garantindo que o cliente se sinta seguro com a sua escolha. Ótimo, turma. Só me responde uma coisa. Vocês pegaram isso da internet, tiraram as conclusões de vocês e fizeram o texto de vocês? Ou vocês assistiram os vídeos das aulas que eu dei? A gente pegou na internet. Na internet. Aí Sim, trabalhou em cima. Foi uma pessoa que a gente conhece, que vem de carro, Tá, e a gente pegou de apoio. legal. E aí- Bacana. Parabéns, turma. Parabéns. Foram bem, muito bem. Professor, quando me apresentar, pode ficar aqui fora um pouco no palco ou ficar dentro da sala vendo a apresentação do outro? É bom ficar na sala vendo a apresentação. Tá muito frio lá fora. Oi, lá fora tá sol? Pergunta pra Nájila, Gabi. Não pode, professora. A verdade é que não pode, né? Se a Não diretora pode. pode ir fora, Mas pode. ele Pode. Se ele permitir, ele não permitir. Não. Eu vou perguntar pra Nájila, tá? Daí eu te Ó, falo. Isso, pronto. Se a Nájila deixar, pode, tá bom? Se a Nájila deixar, pode sim. Tá bom? Quem que é a próxima equipe? Já. A Nicole já vai colocar aqui, vocês apresentam e vão falando pra mim passar, tá bom? Eu vou passando de acordo com a ordem de vocês. Já teve licença tocona hoje. Sacanagem. Pronto, pessoal? Pode começar a falar e só me avisar, professor, próximo slide, ou só faz um sinal, dá um like que eu vou entender. Beleza. A gente pensou em fazer o planejamento da Coca-Cola, só que a gente fez um pouquinho diferente. Nos nossos slides, conforme eu estou falando, a gente meio que deu dicas, assim, como a Coca-Cola poderia fazer. Daí a gente vai lendo e depois vai explicando o que a gente leu. Tá bom. Pode passar pro próximo. Pré-venda. Objetivo: preparar o público para conhecer e se interessar pelos produtos da Coca-Cola. Pesquise o mercado. Descubra o que as pessoas querem em bebidas. Ajuste o produto. Garanta que os produtos Coca-Cola atendam às expectativas. Crie campanhas. Faça anúncios claros que mostrem os benefícios dos produtos. Produza conteúdo. Crie vídeos e posts que expliquem sobre os produtos e promoções. Funil de vendas. Chame a atenção para os produtos Coca-Cola. Então, aqui, basicamente, na pré-venda, a gente faria campanhas para anunciar o nosso produto, para mais pessoas conhecerem o nosso produto. A gente queria saber sobre as pessoas, né, o que elas estão interessadas em querer, né, para a gente poder dar para elas o que elas querem. E a gente quer preparar esse público, basicamente,
para eles se interessarem pelos nossos produtos, para quando a gente lançar o produto, eles realmente ter o desejo de comprar. Tá Pode ótimo, passar Dani. por tudo. Tá, vamos lá. Venda. Objetivo: transformar interessados em compradores dos produtos Coca-Cola. Aborde o cliente. Comece a conversa de forma amigável. Pergunte. Descubra o que o cliente precisa ou deseja. Demonstre. Mostre como os produtos Coca-Cola são ideais para ele. Responda dúvidas. Tire todas as perguntas e preocupações. Funil de vendas. Ajude o cliente a decidir comprar Coca-Cola. Beleza. Então, aqui na venda, os nossos clientes... Dani, vem um pouquinho mais pra cá da câmera pra eu ver o teu roxinho. Isso, querida. Obrigado. Vai lá. Então, aqui na venda, o pessoal já vai estar conhecendo um pouco do nosso produto e a gente quer mostrar para eles que é o produto, a Coca-Cola, no caso, seria o produto ideal para ele comprar. Qualquer dúvida que o cliente tiver, a gente quer sanar as dúvidas e a gente quer para ele realmente ter a certeza que ele tem que comprar Coca-Cola, que é o melhor produto para ele. Agora a gente vai falar da pós-venda. Dani, você tem um futuro brilhante, viu? Você tem um futuro brilhante, parabéns. Próximo slide. Olá, professor. Fala, querido. Vou falar sobre as pós-vendas. Beleza. O objetivo é manter o cliente satisfeito e incentivá-lo a sempre voltar. Acompanhe. Pergunte se o cliente está feliz com a compra. Ofereça suporte, que é ajuda com qualquer problema depois da compra. Problema depois da compra. Surgir outros produtos, o que é ofereça outras opções de Coca-Cola que o cliente possa gostar. Peça feedback. Solicite a opinião do cliente para melhorar. Funil de vendas. Fidelize o cliente e incentive futuras compras. Beleza. Então, basicamente, aqui como o Miguel leu... Vai lá, líder. A gente quer que o cliente esteja realmente satisfeito com o nosso produto. Qualquer problema que ele tiver depois da compra, a gente quer ajudar ele. E, às vezes, ele compra uma latinha, por exemplo, de Coca-Cola. A gente quer mostrar que a gente tem outros produtos que também ele pode se interessar. Então, a gente quer incentivar futuras compras com o mesmo produto ou outro e sempre manter o cliente satisfeito. Pode passar para o próximo. Vou ler a Lembra abordagem. tudo, até o professor. Objetivo: começar a conversa sobre os produtos Coca-Cola. Personaliza a mensagem. Mostra ao cliente que ele é especial. Então, na verdade, o primeiro tópico, a gente quer mostrar que o cliente é importante para a gente ter esse relacionamento com o cliente. Conquiste a confiança. Seja amigável e honesto sobre os produtos. Então, a gente quer ter um relacionamento com o nosso cliente e a gente sempre quer deixar muito claro, ser muito honesto com o nosso produto. A gente não quer criar uma pedido ou algo assim, a gente quer realmente mostrar o que o nosso produto e fazer o cliente se interessar por ele. Explique claramente. Destaque os principais benefícios do produto Coca-Cola. Só um pouquinho. Ô, Fundão, presta atenção aí que eu quero ver quem é que vai superar a Dani, viu? Quero ver você, uma charada aí do Fundão, quero ver quem é que vai superar a Dani aí. Vai ter liderança, coordenação, vai saber o trabalho, apresentar o trabalho. Tá dando apoio pra todo mundo aqui, quero ver vocês fazerem isso. Tá bom, Fundão? Vai lá, Dani. Então, aqui a gente quer destacar os principais benefícios do nosso produto para mostrar para o nosso cliente que o nosso produto é bom. Pode passar para o próximo. A sondagem. O objetivo é entender o que o cliente quer. Pergunte abertamente e descubra o que o cliente procura em bebidas. Ouça com atenção, preste atenção nas respostas. Identifique problemas e veja como os produtos Coca-Cola podem ajudar. Então, aqui na sondagem, a gente quer entender o que o nosso cliente deseja, sempre estar prestando atenção do que falar, fazer pesquisas, para poder mostrar, para poder ter um produto que vá atender o que ele quer. A gente quer, assim, às vezes o cliente tem um problema, não tenho um bom relacionamento com a minha família. A gente quer mostrar que, às vezes, a Coca-Cola poderia ajudar isso. Que, através da Coca-Cola, poderia, unir as famílias em datas especiais. Quer tentar resolver os problemas com o nosso produto. Tá que a Coca-Cola não vai resolver tudo.
mas a gente quer mostrar um pouco disso, que às vezes pode ajudar. Ah, tipo, eu tenho um problema com um amigo. Ah, não, vamos sair pra tomar uma coca, a gente resolve, mostrar que a coca, assim, seria boa para resolver os problemas dos nossos clientes. Agora, pode passar para o próximo. A Ana Luísa vai falar um pouquinho sobre o nicho de mercado. Nicho de mercado. Objetivo: focar em grupos específicos interessados no produto Coca-Cola. Separe os consumidores em grupos com interesses semelhantes. Customize a mensagem e os produtos para cada grupo. Funil de vendas. Alcançar e interessar os grupos certos. Então, aqui no nicho de mercado, a gente quer entender os diferentes tipos de cliente, quer entender o interesse de cada grupo de clientes, porque às vezes uma pessoa prefere Coca-Cola retornável, às vezes outra prefere latinha, então a gente quer entender cada tipo de cliente para a gente poder estar oferecendo o melhor para o nosso cliente. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a concretização de venda. Pode passar. O objetivo da concretização de venda é finalizar a venda e garantir a satisfação do cliente. A gente vai faça a oferta e complete a compra, confirme detalhes, verifique todas as informações da compra, agradeça, mostre gratidão pela compra, funil de vendas, feche a venda e mantenha o cliente satisfeito. Então, aqui na concretização de venda, a gente quer ter a satisfação do nosso cliente, quer que ele fique feliz com a compra. A gente vai ver, né, se tudo está certo, se a compra deu tudo certo, e a gente quer sempre estar agradecido pela compra para manter esse cliente satisfeito e ele querer voltar a comprar os nossos produtos. Daí pode passar para o próximo. Isso aí. Abre a câmera para mim que eu faço questão de bater palmas aqui, ó, de pé e com a câmera aberta. Ó, valeu, grupo. Valeu, Dani. Obrigado. Vocês foram muito bem. Deixa eu só dar um puxão de orelha aqui. Luiz, ó, presta atenção, cara. Tô esperando isso de você, viu? Ó, Luiz Carlos. Tô esperando isso de você, cara. Quero ver, hein? Manda ver. Vocês queriam falar mais alguma coisa? Professor, foi isso. Muito obrigado pelas palavras da Dani também, representando o nosso grupo. Obrigado, queridos. Parabéns. Parabéns mesmo. Ótimo, parabéns. Estou muito orgulhoso de vocês. Bom dia, professor. Bom dia, querida. Fala o nome de todo mundo do grupo pra mim. Fala o seu inteiro. Meu nome é Laura Beatriz. Laura Beatriz. Elton Gabriel. Elton Gabriel. Júlia Souza. Júlia Souza. E Medellín Maria. E a Medellín Maria. Maravilha. Vamos lá. Nosso trabalho, professor, é sobre a Louis Vuitton, que é uma marca bem grande de roupa atualmente. Pode falar. O nicho da Louis Vuitton é de vestuários e joias. Então, ela tem bolsa, ela tem sapato, ela tem roupa, ela também tem umas joias personalizadas. E o nicho dela é mais voltado para isso, sabe? O público dela é um público alto, que está descrito entre A e AA. É um público bem exigente, um público bem... Eu acho que aqui no Brasil, a gente não encontra muitas pessoas usando, mas mais para fora, assim, um público bem alto e de... Como que eu posso dizer? Categoria alta. Classe alta. A Medellín agora vai falar sobre um pouquinho da abordagem que a Louis Vuitton tem com os clientes. Isso, Medellín. Vem um pouquinho mais para frente da câmera para ver você. Isso. A abordagem, né? O conceito da Louis Vuitton é o de fazer a viagem com uma experiência pessoal e única. Ou seja, é um atendimento bem personalizado.
Ele tem aquela, assim, de fazer, como que eu posso dizer, professor? A Louis Vuitton atende o público da bem exclusivamente, porque é um público que vai pagar por coisas caras e de alta qualidade. São preços, assim, exuberantes. Então, assim, o atendimento deles é mais exclusivo, direto com o cliente, mostrando, personalizando e tendo toda aquela segurança com eles. A gente vai falar um pouquinho da pré-venda agora. A pré-venda da Louis Vuitton geralmente envolve o lançamento antecipado de coleções limitadas ou colaborações especiais. Essa estratégia gera grande expectativa e permite que os clientes garantam produtos exclusivos antes do lançamento oficial. As pré-vendas podem incluir benefícios como acesso prioritário e itens desejados, e ajudam a marca a medir a demanda. A Louis Vuitton, ele já tem essa pegada de fidelização dos clientes, que, nossa, vai ser alguma coisa nova. Aqueles que já estão há muito tempo com eles são os primeiros a saber. São os primeiros a saber das primeiras coleções, antes mesmo deles fazer um desfile com isso. Então, a questão da fidelização dos clientes dele é bem... Laura, você tá indo super bem. Só olha pra câmera, em vez de olhar pra mim Isso, beleza. Em vez de olhar pro monitor, olha pra mim na câmera, tá bom? Vai se acostumando. Aí. Então, assim, a fidelização deles é bem forte. E ele se preocupa muito com o pessoal que tá com eles há bem mais tempo, desde o começo ali da carreira. Agora a gente vai falar sobre a venda. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, meu queridão. Como é que tá? Bem, a venda da Louis Vuitton é marcada pela exclusividade e luxo, focando em produtos de alta qualidade e design inovador. A marca utiliza estratégias de marketing impactantes e colaborações especiais para atrair clientes. As lojas oferecem uma experiência de compra premium e a demanda é frequentemente alta devido à sua imagem de prestígio. Sim. Então, ali a Louis Vuitton, ele tem já um nome bem grande, assim. A gente vê bastante, a gente vê muitos artistas, influenciadores e cantores aí que estão, ultimamente, assim, como pode ser, com uma influência alta, usando e tem uma demanda muito grande quando sai. E ela é uma marca, assim, que lança peça em poucas quantidades, então é tudo muito ilimitado. Fazendo, assim, ser uma coisa bem restrita e para um público bem alto. Tá ótimo, Laura. Eu vou falar agora sobre a concretização de venda dela. Perfeito. A concretização de venda da Louis Vuitton envolve a experiência do cliente em loja física ou online, onde o atendimento é personalizado e essencial. Os produtos são apresentados de forma atraente e a transação é facilitada por meios de pagamento seguro. A exclusividade é o pagamento, é a qualidade dos itens, junto com a entrega eficiente, garante uma satisfação do cliente e reforça a imagem do uso. Ou seja, professor, assim, na hora do pagamento, é tudo assim, bem personalizado, de acordo com as exigências de cada um, e sobre a entrega. Eu não pesquisei muito isso a fundo, mas o que eu sei, que eu já sei há um pouco de tempo, é que, tipo assim, é muita segurança para os produtos que traz, porque são bolsas de 50, 60 mil. É uma coisa, assim, bem fechada, são umas embalagens bem personalizadas, bem seguras, e, às vezes, até, dependendo do produto, vai um carro com segurança levar até a casa do cliente, por ser, assim, uma coisa exuberante. Agora a gente vai falar sobre o funil de venda. Eu vou falar sobre o topo do funil. O objetivo é gerar interesse e atrair potenciais clientes para as próximas etapas do funil. Já o meio, o objetivo é aprofundar o interesse e incentivar os clientes a se sentirem mais conectados. A Louis Vuitton, antes de tomar a decisão de compra. Já o fundo, o objetivo é transformar o interesse em vendas concretas e garantir que o cliente se sinta valorizado. Tá ótimo, Júlia. Mais alguma observação, Laura?
Professor, assim, sobre o prova de venda da Louis Vuitton, eu não acho muita coisa assim muito fora do normal. É igual aquilo que a gente andou estudando nas suas aulas e nas aulas da professora. Eles pegam assim. É aquilo que eu te falei, é tudo muito exclusivo. Mas de fora, assim, algo novo, igual a Coca-Cola faz, eu não achei assim que eles tenham se esforçado nessa questão. Mas eu acho que eles têm bastante nome e marketing. Perfeito. Parabéns, turminha. Abre aqui em mim. Nicole. Isso, aqui. Perfeito, Laura. Perfeito, Elton, Madeline, Júlia. Parabéns. Laura, ó, está no caminho, Laura. Continua. Obrigada, professor. Por nada, querida. Próxima turma. Beleza, turma. Passa o nome de todo mundo, vai lá. Luiz Carlos. Luiz Carlos, Carlos. Carlos. Caio. Morgana. Morgana. Só vale a nota de apresentação ou quem pesquisou também? Oi? Todo mundo, Só vale todo mundo nota. vem aqui na frente, todo mundo. Só vale nota de apresentação quem pesquisou também. Quem pesquisou também. Tiffany, só que ela não tá com vergonha de apresentar agora. Ela tá com vergonha de apresentar, mas vem aqui na frente, Tiffany. Não, ela não quer não. Não? Não. Não perde a chance, Tiffany. Até a Morgana, que não apresentou ontem, tá aqui. Né, Morgana? Vou te dar um puxão de orelha, Morgana. Ah, pode puxar. Devia ter apresentado ontem. Você é toda desinibida. Se apresenta bem. Já elogiei tua eloquência. Você fala bem frente à câmera? Não. Vamos lá, pessoal. Quem que vai apresentar? Eu vou começar. O nosso plano de venda. Carlos. Nosso plano de venda é. Peraí, deixa eu só bater o sinal. Deixa eu só bater o sinal. Beleza, pode falar, Carlos. Tá. Nosso plano de venda são sorvetes. O nosso nicho são consumidores que buscam uma qualidade, um sorvete bom, tem um grande desenvolvimento. Daí a nossa pré-venda é atração em redes sociais, eventos gastronômicos, em restaurantes, em sobremesa, engajamento, conteúdo relevante, integração com o público, uma comunidade online, tipo Instagram, algo do tipo Twitter. Agora, e a sondagem. Pode falar. Sondagem. Tipo a sondagem, fazer a pesquisa de mercado. Luiz, vem aqui na frente da câmera, Luiz. Isso. Olha pra câmera, olha pra câmera. Aí. Vai lá. Eu vou falar sobre a sondagem, que é no caso você pesquisar sobre o mercado, quais são as tendências do seu público, qual o sabor que eles querem, qual é o melhor tipo de embalagem para chamar a atenção, qual é o preço, principalmente o preço, porque o produto pode ser até gostoso, bom, só que se o preço for alto, não vai ter muita gente que vai querer comprar. E também analisar a concorrência, ver quais são o marketing que o nosso concorrente está fazendo, que está superando nós. A gente tem que planejar, ver o marketing tudo certo, que é muito importante analisar a concorrência para poder superar. E também, bom, já foi da análise de tendências, quais sabores, quais são os preços. E bem, é isso, a sondagem. Você tem que informar a empresa no microambiente quais são as estratégias. Tá, Luiz, presta só atenção, cara.
toma cuidado com alguns vícios de linguagem, algumas gírias que a gente usa no dia a dia, que na hora da apresentação vai contar para você. Um agente, um nós, vai descontar nota na hora de você fazer a apresentação ali para recursos humanos, tá bom? Aqui entre a gente resolve, conversa, cada um continua. Mas depois lá com o RH você tem que fazer bem apresentável, beleza? Mas, ó, continua indo muito bem, parabéns. Não, tudo bem. Roda. Agora é a abordagem, professor. A abordagem seria ligar e-mails, promoções, contato telefônico para apresentar produtos e agendar negociações. Atendimento personalizado em loja, e é isso. Agora seria a experiência do ambiente convidativo, né? Estações, promoções, pagamentos facilitados, essas coisas, mais moderno, né? Beleza, Morgana? Bom dia, professor. Pode falar. Pode falar, Caio. Posso começar? Pode, querido. Eu vou falar um pouquinho sobre a pós-venda e a concretização da venda. No quinto level, é o atendimento personalizado. Caio, olha pra câmera, Desculpa. Não, que isso? Só pedir desculpa. Atendimento personalizado. Atendimento personalizado, redes sociais, divulgando nas redes sociais, programas de fidelidade e respostas rápidas, chatbots. E na concretização da venda, a entrega de domicílio, e quando o entregador vai entregar na sua casa, ele pergunta se você precisa de mais alguma coisa, pergunta se você gostou do produto e pergunta se você pretende colocar mais no seu estabelecimento. Tá, beleza, Caio. Mais alguma observação, grupo? Eu vou finalizar. Nada Vai lá, mais. Carlos. Vai finalizar? Pode finalizar. Ah, terminou? Ah, encerrou. Tá bom. Parabéns, senhor. Parabéns. Isso aí, galera. Mais alguém? Acabou? Não, professor, não tem mais nenhum. Tá bom. Obrigado, Ellen. Professor, oi, querida. Ó, eu anotei o nome aqui de quem não apresentou, né? Daria para fazer mais 2 grupos, ó, porque tem a Bruna, as 2 Alanas e a Gabi. Depois ficou o Evandro, o Matheus, o Danilo e o João Vitor. Diz que eles estão fazendo... Eu faltei. Né? Aí tem outro que faltou, mas que ele tem uns slides, uma conversa. Peraí, vamos com calma com as coisas. Tem um grupo que está terminando de fazer agora, é isso? Gabi? Ô, Evandro, mas o trabalho vocês já começaram a fazer? Não, professor, não começaram. Não começaram. Mas tem outro que tem slide e que aconteceu? Tudo bem, mas você vai ter que apresentar, não vai? Faltando ou não faltando? Ele falou, o Evandro que tinha me falado uma conversa que tem que fazer slides, eles nem começaram, professor. E as meninas todas faltaram.
a Bruna, as duas Alanas e a Gabi, né? No dia do trabalho, e a Gabi faltou hoje também. Então, vai ficar ela sem fazer, entendeu? Tá, passa para mim por WhatsApp, então. Quem Tá. não fez o trabalho. Como é que é? Os meninos que querem apresentar com slide nem começaram, é isso? Não, nem eles, nem as meninas. Tá, eu vou Então, fazer o seguinte. se as meninas puderem fazer agora, professor, elas já fazem. E os Não, meninos vamos também, fazer né? o seguinte, calma, eu vou dar mais uma chance para elas. Eu vou dar continuidade na nossa matéria agora, aí quem não apresentou hoje eu deixo apresentar na quinta-feira, pode ser? Pode ser, então. Tá bom? Aí quem quiser fazer com slidezinho ali, com a apresentação, eu mostro aqui no YouTube, vai ser daquele jeitinho que nem o grupo da Dani, vai ficar show de bola. Beleza, professor. Então, tá. Beleza? Então tá bom. Então, turminha, vamos brincar um pouquinho? Beleza? Vamos lá para o nosso Como e por que as pessoas compram. 3, 2, 1, quiz! Então, primeiro, consumo. O consumo de mercadorias, roupas, alimentos e prestação de serviços, bancos, água, luz, tem como finalidade atender às necessidades do homem moderno. O consumo dos itens não ocorre de forma homogênea nos países. Então, pessoal, o consumo ele pode ser explicado como a demanda dos clientes. Então, tudo que o cliente precisa, seja água, luz, roupa, comida, tudo faz parte do consumo. O consumo ele não tem uma forma heterogênea de acontecer, porque ele é diferente para cada local, cada indivíduo, cada pessoa tem a sua necessidade, então se chama esse consumo homogêneo. Ele é de diferentes formas para várias pessoas. Então, o que a gente está acostumado sobre o consumo é justamente o que a gente compra no dia a dia, o que a gente compra nos dias especiais, nas datas especiais, o que nós compramos uma vez por mês, ou começo de mês, tá bom? Essa é a questão do consumo. Próximo, consumismo. O consumismo é um ato que está relacionado ao consumo excessivo, ou seja, a compra de produtos ou serviços de modo exagerado. O consumismo é característico das sociedades modernas capitalistas e da expansão da globalização. Então, assim, pessoal, óbvio que com todo aquele marketing que a gente aprendeu, com todo aquele jeitinho, com toda a Revolução Industrial 4.0, o consumismo bate na nossa cabeça assim, vem uma luz na mente e você acaba gastando. Então, ou você compra um carro melhor, ou você está assistindo a Netflix, vai lá, aparece a propaganda da iFood, você pede uma pizza, ou você vê uma roupa bacana ali numa loja que apareceu num site, então você entra no site, vai ver todo aquele processo do funil de vendas, ou você vai comprar cada dia mais, seja mais camisa, mais sapato, mais comida, mais fast food, e aquilo fica um consumismo desenfreado. É o capitalismo em si. É o que se busca no capitalismo. Quanto mais as pessoas tendem a comprar, mais os empresários, as lojas, as indústrias tendem a crescer e ter mais e mais lucro com isso. Então, o consumismo é o consumo desenfreado. É a compra de coisas que talvez sejam desnecessárias. Às vezes você tem 2, 3, 4 pares de sapato e usa 2, um par de sapato. Às vezes você tem 10 camisas e você passa o ano usando 3 camisas, 4 camisas. Então esse consumismo desenfreado é o que nós chamamos de capitalismo selvagem. Esse capitalismo que faz com que entre na cabeça, você faz o marketing ali em cima e a pessoa acaba comprando de fato tudo que ela precisa e não precisa. Vamos lá para o nosso primeiro quiz. O que é consumismo? É o ato de adquirir bens e produtos de maneira exagerada, é o ato de consumir menos que o necessário, é o ato de consumir apenas o necessário à sobrevivência ou nenhuma das alternativas.
Pode ir? Beleza, pessoal. Professor, quando tirar 9, pode pular, tá bom? 9 pode pular. Tá. É que tá faltando alguém, mas... Então tá, deu 9, bora. Então tá, então todos unanimemente responderam. Aí vai quem vai mais rápido no gatilho. Pau, pau, pau. É o ato de adquirir bens e produtos de maneira exagerada. Isso aí, pessoal, como eu acabei de explicar. Tudo que é consumido de forma supérflua, tudo que é consumido mais que o necessário, tudo que é consumido, às vezes você tem 2, 3, 4 brinquedos e brinca só com um. Às vezes você tem uma roupa bacana para usar final de semana, mas você tem 3, 4, 5, 6 pares, passa o ano inteiro, usa 2 pares. E aí é o consumismo exagerado. Como a própria palavra diz. Então, em primeiro lugar ficou a Ellen e o Luiz com 976 pontos, parabéns. Dani e Cat, segundo lugar, 973 pontos. Morgana, 972. Caio, 970. E a Isa, 965 em quinto lugar. Vamos para o consumo consciente, galera. O consumo consciente é a prática de repensar os hábitos de consumo, promovendo um estilo de vida mais sustentável e equilibrado. Consumo de forma responsável, considerando o impacto positivo ou negativo que nossas escolhas provocam no meio ambiente. Então, assim, pessoal, cada vez que a gente vai no supermercado e aí faz a compra, pega a sacolinha plástica, de preferência que seja biodegradável, que a gente sabe que isso vai para a natureza, demora muitos anos para se degradar, demora muitos anos para o ambiente consumir aquilo, e então ele vai poluindo o sistema. Então nós temos que fazer preferência de carros elétricos para não ficar lançando gás carbônico no ar, nós temos que fazer o reaproveitamento do lixo, fazer o reaproveitamento do papel, utilizar roupas que não venham só dos materiais costumeiros, mas sim que possam ser renovados. Então esse é o consumo consciente. Saber que cada papel, cada embalagem, cada material tem o seu local no ambiente. E que ele, amanhã ou depois, ele pode impactar tanto que nem na Europa. Eles não têm mais árvore para poder respirar, praticamente. Eles não têm mais ambientes com florestas, ambientes com paisagens, arborismo, com aves que façam com que nós possamos respirar e ter aquele momento de paz, aquele momento de... Com certeza em Astorga, aqui em Curitiba, é bacana pra caramba, tem muitas ruas arborizadas e com certeza o consumo consciente tem que ser o nosso futuro, tá bom? Não só pensar no consumismo e ganha, 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 porque você tem que pensar no amanhã. Vamos lá para o próximo quiz. O que é consumo consciente? Usar bens, consumo recursos não excedendo as necessidades, nenhuma das alternativas, usar recursos naturais além das necessidades, consumir tudo que é necessário e desnecessário também. Beleza? Então, praticamente unânime, usar bens e consumos, recursos não excedendo as necessidades. Isso aí. Esse é o papel do consumo consciente. E um respondeu consumir tudo que é necessário e desnecessário também. Não, desnecessário não. Tudo que é necessário e com consciência. Beleza, vamos lá para o nosso ranking. Ellen e Luiz continuam em primeiro lugar com 1945 pontos. Morgana subiu para o segundo lugar com 1940 pontos. Parabéns, Morgana. Caio subiu para o terceiro lugar com 1939 pontos. Parabéns, Caio. Isa subiu para o quarto lugar com 1929 pontos. Parabéns, Isa. El Jumela subiu para o quinto lugar com 1913 pontos. Parabéns ao Jumela. Subiu para o pódio. Vamos lá. Próximo quiz. O que é um consumidor consciente? Aquele que compra compulsivamente, não ser o agente transformador da sociedade, nenhuma das alternativas, levar em conta os produtos que compra em meio ambiente. Beleza. Então, unânime aí, a turma escolheu levar em conta os produtos que compra e o meio ambiente. Com certeza, pessoal,
Consumidor consciente tem que saber o que está comprando e qual que é o impacto que ele vai trazer no amanhã, no nosso futuro, na nossa natureza. Avançar. Ellen Luiz continua em primeiro lugar com 2.912 pontos. Morgana, segundo lugar com 2.909 pontos. Caio, 2.904. Dani Cat subiram em quarto lugar com 2.882 pontos. Isa, quinto lugar com 2.880 pontos. 8 jogadores atingiram uma sequência de 3 respostas corretas. Próximo quiz. Existem 12 princípios do consumo consciente. Cite apenas 3. Não reutilize produtos e embalagens e não separe o lixo. Separe seu lixo, consuma o necessário e planeje suas compras. Nenhuma das alternativas. Não divulgue o consumo consciente. Consuma tudo em exagero. Aí, turma. Um respondeu, não reutilize produtos e embalagens, não separe o lixo. E a grande maioria respondeu, separe seu lixo, consuma o necessário e planeje suas compras. Sem dúvida. Isso é um consumo consciente. Vamos lá? Nosso pódio aí. Ó, Morgana. Parabéns, Morgana. Subiu para o primeiro lugar com 3.885 pontos. Ellen Luiz está em segundo lugar com 3.885. Caio terceiro. Dani Cat quarto. El Jumela subiu para o pódio de novo com 3.847 pontos. Próximo quiz. Quais são os 3 pilares da sustentabilidade? Nenhuma das alternativas. Empresarial, ambiental e financeiro. Ambiental, financeiro e pessoal. Econômico, social e ambiental. Opa, beleza. Então, ninguém respondeu nenhuma das alternativas. 2 responderam ambiental, financeiro e pessoal. 1 respondeu empresarial, ambiental e financeiro. E 6 responderam econômico, social e ambiental. Então, assim, pessoal, os 3 pilares da sustentabilidade são econômico, social e ambiental, tá bom? Vamos pro próximo quiz. Ellen Luiz, primeiro lugar com 4.866. Morgana, segundo. Caio, terceiro. El Jumela subiu para o quarto lugar com 4.811. Carlos, Luiz e Ti subiram para o pódio com 4.808 pontos. O Caio atingiu uma sequência de 5 respostas corretas. Parabéns, Caio. 8 R's do consumo consciente. Os 8 R's do consumo consciente são refletir, reduzir, reutilizar, reciclar, respeitar, reparar, responsabilizar-se e repassar, tá bom, pessoal? Então, sempre consumo consciente, sempre pensando no amanhã, no que ele pode impactar, como pode ser reaproveitado, como que ele pode impactar na nossa vida hoje, amanhã, o que ele vai trazer de benefício para a nossa saúde, o que ele vai trazer de benefício para o nosso meio ambiente, tá bom? E aí, sempre separando o lixo ali do orgânico com lixo reciclável e tendo o consumo consciente. Vamos lá, então. Quiz. Existem 8 R's da sustentabilidade. Cite apenas 3 R's da sustentabilidade. Ratear, reduzir e ratificar. Reduzir, reutilizar e reciclar. Rasgar, resgatar e reciclar ou nenhuma das alternativas. Isso. Então, 8 responderam reduzir, reutilizar e reciclar. E 1 respondeu nenhuma das alternativas. Beleza. Vamos ver como é que ficou o nosso pódio. Ellen Luiz, primeiro lugar. Morgana, segundo. Caio, terceiro. El Jumela, quarto lugar. E Isa, quinto lugar. El Jumela tem a maior sequência com 6 respostas corretas. Maravilha. Próximo quiz. O que é biodiversidade? Formas de vida vegetal, formas de vida restrita, é a grande variedade de formas de vida animais e vegetais, formas de vida animal. Aí, pessoal, unânime, é a grande variedade de formas de vida animais e vegetais. Sem dúvida, biodiversidade é a grande variedade de vidas que a gente tem no meio ambiente. Seja ela vegetal, planta, animal, castores em si e várias outras formas de vida. Primeiro lugar, Ellen Luiz. Segundo lugar, Morgana. Terceiro lugar, Caio. Quarto lugar, El Jumela. Quinto lugar, Isa. Próximo quiz. O que é biodegradável e não biodegradável? Bio decompõe de forma natural e até benéfica e não bio, não. Nenhuma das alternativas. Não bio, decompõe de forma natural e até benéfica e bio não.
Ambos decompõem de forma natural. Beleza. Unânime de novo. Bio decompõe de forma natural e até benéfica, e não bio não decompõe. Então, biodegradável, a gente já sabe que ela se decompõe na natureza. O não biodegradável, ele não se decompõe ou ele demora muitos anos, séculos, para poder se decompor na natureza. E acaba afetando o nosso meio ambiente, fazendo a poluição. Vamos lá ver como é que ficou o nosso... Opa, Morgana subiu de novo para o pódio, para o primeiro lugar, Morgana, parabéns. Caio, segundo. Ellen Luiz, terceiro. Isa, quarto. Ela Jumela, quinto lugar. Boa, Dani. E Cat se recuperou com uma sequência de 3 respostas corretas. Parabéns, meninas. Vamos lá, próximo quiz. O que é reciclagem? Misturar todo o lixo, não reutilizar nenhum material, processo que visa transformar o material usado em novo produto, nenhuma das alternativas. Aí, um respondeu misturar todo o lixo e a grande maioria respondeu processo que visa transformar o material usado em novo produto. Então é isso, pessoal. A reciclagem está sempre pensando no amanhã, né? Reutilizar materiais para não degradar a natureza, para não ficar cortando árvore de forma excessiva, para não ficar gastando materiais, energia sem necessidade. Então, próximo pódio. Morgana continua em primeiro lugar, Caio segundo, Ellen Luiz terceiro, Ela Jumela subiu para o quarto lugar e a Isa está em quinto lugar. Carlos Luiz e Tis está se recuperando com 3 sequências de respostas corretas. Vamos lá. Quais materiais são possíveis de reciclar? Papelão, isopor, madeira e ferro, vidro, plástico, papel e alumínio, nenhuma das alternativas, borracha, cobre, azulejo e jornal. Tá faltando alguém, pessoal? Beleza. Professor, pode pular. Vou pular. Então tá, 2 responderam papelão, isopor, madeira e ferro. Um respondeu vidro, plástico, papel... Não, desculpa. Um respondeu nenhuma das alternativas. E 5 responderam vidro, plástico, papel e alumínio. Beleza, turma? Vamos pro próximo. Como é que ficou o nosso pódio? Primeiro lugar, Morgana. Segundo, Caio. Terceiro, Ela Jumela. Ellen Luiz, quarto. E Isa, quinto. Caio atingiu uma sequência de 10 respostas corretas. Parabéns, Caio. O que é coleta seletiva? Nenhuma das alternativas. Recolhimento de recicláveis separados na fonte geradora. Coletar todo tipo de lixo junto no mesmo lugar. Separar produtos por cores utilizados pelas pessoas. Beleza. Então, 6 responderam o recolhimento de recicláveis separados na fonte geradora. Maravilha. Vamos para o pódio. Ela Jumela subiu para o primeiro lugar. Morgana, segundo. Caio, terceiro. Ellen Luiz, quarto. Isa, quinto. Próximo quiz. Quais são as principais formas de coleta seletiva? Caminhões de lixo da prefeitura e jogando na rua. Nenhuma das alternativas. Dar o lixo para vizinho, jogar para nos terrenos baldios,
porta a porta, postos de entrega, troca, catadores no lixão. Professor, Peraí, não, vai não. Pode ir? Não? Pode. Bora. Professor, o Caio falou que pode passar porque o jogo dele bugou. Tá bom, Caio. Senta junto com as meninas aí, com o pessoal, tá bom? Então, um respondeu caminhões de lixo da prefeitura e jogando na rua. Não. E a grande maioria respondeu porta a porta, postos de entrega, troca e catadores no lixão. Isso aí, essa é a nossa coleta seletiva. Então, em primeiro lugar, Ela Jumela. Nossa, tava fora do pódio. Ellen Luiz, segundo lugar. Morgana, terceiro. Caio, quarto. E Isa, quinto. Ela Jumela tem a maior sequência com 12 respostas corretas. Próximo quiz. Quais são as cores dos cestos para separação do lixo? Rosa, branco, verde, roxo e bege. Preto, azul, lilás, verde e branco. Preto, azul, verde, vermelho e amarelo. Cinza, amarelo, laranja, roxo e pink. Pode passar, turma? Beleza. Então, todos responderam preto, azul, verde, amarelo. Oi. Deixa eu só tirar uma dúvida. O que é o preto? O preto geralmente é lixo, pilha, bateria. A gente foi em dúvida porque não sabia o que era o preto. Tá, beleza? Então tá bom. Deixa eu passar para o próximo. Ela Jumela, primeiro lugar. Ellen Luiz, segundo. Morgana, terceiro. Isa subiu para o quarto lugar. Carlos, Luiz e Ti subiram para o quinto lugar, subiram para o pódio. O Carlos, Luiz e Ti voltaram para o páreo com 3 respostas corretas. Vamos lá para o próximo quiz. Quais itens são recicláveis? Papéis, vidros, plásticos e metais. Nenhuma das alternativas. Prego, borracha, piso e controle remoto. Pneu, garrafa, pilha e bateria. Beleza, turma? Todo mundo respondeu papéis, vidros, plásticos e metais. Perfeito. Vamos lá? Primeiro lugar é Jumela, segundo Ellen Luiz, terceiro Morgana, quarto Isa e quem subiu para o pódio foi a Bruna e a Ana. Ellen Jumela tem a maior sequência com 14 respostas corretas. Resposta pra caramba. Quais são os materiais não são recicláveis? Bateria, inseticida, metal e plástico. Papel higiênico, alumínio e vidro. Absorvente, restos de comida, pilhas, seringas e algodão. Nenhuma das alternativas. Isso. Todo mundo respondeu. Absorvente, restos de comidas, pilhas, seringas e algodão. Perfeito. Ela Jumela, primeiro lugar. Ellen Luiz, segundo. Morgana, terceiro. Isa, quarto. Bruna e Ana, quinto. Próximo quiz.
O que fazer com lixo eletrônico? Pilhas, baterias e equipamentos quebrados. Depositar em coletores nas empresas, comércio e condomínios. Jogar no lixo comum. Nenhuma das alternativas. Colocar na rua para a coleta do caminhão de lixo. Aí, depositar em coletores nas empresas, comércios e condomínios. Perfeito. Eu vou dar uma agilizada aqui, pessoal, só para a gente poder fechar o nosso pódio. Quais formas de colaborar com a preservação do meio ambiente é reduzir a produção de resíduos? Compre a granel sempre que possível, use sacolas retornáveis, evite garrafa de plástico, não use copos, pratos descartáveis, use guardanapos de tecido, use potes de vidros ou todas as alternativas estão corretas. Beleza. 2 responderam, compre a granel sempre que possível, use sacolas retornáveis. E 4 responderam, todas as alternativas estão corretas. Bora. Dá uma atualizada. Próximo. O que é lixo orgânico? Todo resíduo produzido a partir de origem vegetal e animal, todo lixo que é reciclável, algo que já fez parte de um ser vivo, alternativas 1 e 2 estão corretas. Beleza. Então, 6 responderam todo resíduo produzido a partir de origem vegetal e animal. Alternativas 1 e 2 estão corretas. Só para explicar, pessoal, alternativas 1 e 2 ali, todo resíduo produzido a partir de origem vegetal e animal, algo que já fez parte de um ser vivo. Então, é lixo orgânico que você não vai reaproveitar, né? Não vai ser reciclado. Beleza, próximo. Qual é o procedimento para separar o lixo para reciclagem? Lave as embalagens e seque-as para depositar nos coletores. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis separados. Todas as alternativas estão corretas. Não misture recicláveis com orgânicos. Beleza. 1 respondeu, lave as embalagens e seque-as para depositar nos coletores. Ninguém respondeu, todas as alternativas estão corretas. 4 responderam, coloque plásticos, vidros, metais e papéis separados. E não misture recicláveis com orgânicos. Então a resposta correta é todas as alternativas estão corretas. Que horas que bate sinal, pessoal? Meio-dia e 15? Meio-dia e 25? 15? 25? Beleza. Vamos lá. Quiz. Qual é a principal fonte e principal matéria-prima de energia do mundo? Água, minério, eólica ou petróleo? Aê! Então, 2 responderam água, 2 responderam eólica, ninguém respondeu minério e 2 responderam petróleo. Então, a principal fonte, principal matéria-prima de energia do mundo é o petróleo. Próximo quiz. Qual a importância das florestas para o planeta? As 3 alternativas estão corretas. Realizações da fotossíntese da qual depende a vida. Com vegetais, a floresta encerra uma grande biodiversidade. Garante o necessário equilíbrio ecológico. Opa! 3. Responder as 3 alternativas estão corretas. E vamos dar uma agilizada, é isso mesmo. Então, a importância das florestas para o planeta, revitalização da fotossíntese, vegetais encerra uma grande biodiversidade e garante o necessário equilíbrio ecológico. Opa! Tem gente mudando de posição aí, eu vou dar mais uma agilizada. O que é o efeito estufa? As alternativas 2 e 4 estão corretas. Processo que deixa o planeta muito frio, um fenômeno natural ou processo que garante que a Terra mantenha a temperatura adequada? Aí. Então, ninguém respondeu, as alternativas 2 e 4 estão corretas. Então, 1 respondeu um fenômeno natural, ninguém respondeu o processo que deixa o planeta muito frio e 4 responderam o processo que garante que a Terra mantenha temperatura adequada. Então, as corretas são 2 e 4. Vamos embora. Próxima. Quiz. O que é aquecimento global?
corresponde ao aumento da temperatura média terrestre, diminuição da Terra, baixa temperatura da Terra, aumento dos gases saudáveis. Bora, avança. Beleza, estou avançando, vamos lá. Então, 3 responderam corresponde ao aumento da temperatura da média terrestre. Vamos para o próximo. Vamos avançar. Vamos para o próximo quiz. Mais um pouquinho a gente termina. O que são os gases de efeito estufa? Gases de oxigênio, gases domésticos, gases não poluentes que ficam no ar, gases poluentes que se acumulam na atmosfera. É só 4 mesmo? Falta um? Vai? Fui! 3. Gases poluentes que se acumulam na atmosfera. Próximo. Vamos avançar. Quiz! Quais são os gases que contribuem para o efeito estufa? Oxigênio e hidrogênio, dióxido de carbono, CO2 e metano, CH4, gás natural e carbônico, hidrogênio e mercúrio. Falta um. Vai. Foi. Todo mundo ficou na dúvida. Resposta correta, dióxido de carbono, CO2 e metano, CH4. Vamos lá? Próximo. Opa, tá mudando ali o nosso pódio. Quais são as vantagens em relação à energia solar? Ela é responsável em uma energia limpa, baixo custo de manutenção dos equipamentos usados, nunca acaba ou todas as alternativas estão corretas? Foi. Todas as alternativas estão corretas. Próximo. Vai dar tempo, hein? Calma lá. Vamos lá. Quais as desvantagens em relação à energia solar? Não vou nem ler. Responde aí. Brincadeira. No período da noite não ocorre a produção de energia. Todas as alternativas estão corretas. Em dias de chuva ou baixo sol, diminui a geração de energia. Custo para compra e instalação de equipamentos é alto no Brasil. Beleza, todas as alternativas estão corretas. Mais 5, turminha, segura aí. Qual um dos principais problemas da sociedade de consumo? O consumo consciente, o pouco lixo acumulado, a intensiva geração de lixo, a reciclagem. Beleza. Por que nós consumimos? Beleza. Mais uma. Quais mudanças de hábito são necessárias para o consumo consciente? Reduzir o consumo e sermos solidários, compartilhar, colaborar, lançar um olhar para toda a sociedade, comprarmos cada vez mais, reciclarmos cada vez menos. As alternativas 1 e 3 estão corretas. Aí, as alternativas 1 e 3 estão corretas. Qual a reflexão nos traz o consumo consciente? Que não devemos pensar no meio ambiente, que não temos responsabilidade com gerações futuras, que precisamos sempre consumir tudo o que queremos, dividir com quem não tem, ser cidadão e praticar valores humanos. Bora! Em relação às roupas e sapatos, como ser sustentável? Guarda-roupas e sapatos compartilhados, suas alternativas estão corretas. Reaproveitamento de tecidos e reformas e utilização de brechós, customização de roupas e sapatos. Beleza, todas as alternativas estão corretas. Mais um.
Último. Podemos fazer o reuso da água, porém que mais? Não podemos fazer o reuso da água. As alternativas 2 e 4 estão corretas. Captando e reutilizando água da chuva de lavatórios de chuveiro. Reutilizando água da máquina de lavar para lavar carro quintal. As alternativas 2 e 4 estão corretas. E como é que ficou o nosso pódio? Vamos ver. Terceiro lugar, El Jumela. Segundo, Morgana. Primeiro, Isa. Parabéns, turma. Aê. Até aula que vem, queridos. Tchau. A professora ajudou a Isabelle. A professora ajudou a Isabelle, ajudou. E ela eu não ajudei. Quem que você ajudou, Gabi? Laço. Nós tava dando nosso suor, nosso sangue. E a Isabelle ficou desde o começo da aula atrás das pessoas copiando a resposta. Aí a carinha dela, É, olha só. Eu sou a favor da Isa, professora. Ela tirou nota. É mentira! Eu vou monitorar a aula que vem, viu? Vou monitorar. Tchau, queridos. Até a aula que vem.